Você já se perguntou por que, apesar de trabalhar duro, a liberdade financeira parece um horizonte que nunca chega? Você acorda todos os dias para o mesmo roteiro, a mesma ansiedade da conta bancária, o mesmo cansaço de trocar tempo por migalhas, e ainda assim, as fórmulas que prometem riqueza só te entregam mais frustração. Você foi ensinado a ser um peão, a obedecer, a economizar e a rezar. Mas enquanto você joga pelas regras de sobrevivência deles, eles estão escrevendo as regras do jogo real, o jogo da riqueza, e rindo da sua obediência cega. A dura verdade é que você não foi educado para ser rico. Você foi domesticado para ser gerenciável. Eu não vou te vender otimismo barato ou segredos esotéricos. Chega de slogans vazios sobre sonhar grande. A realidade da riqueza é fria, lógica e sim brutalmente simples. E a razão pela qual você não a alcançou ainda não é falta de inteligência ou esforço, mas a sua recusa em encarar o custo e a sua dependência em mentiras confortáveis. Hoje nós vamos destruir essas mentiras. Vamos ignorar o que o sistema quer que você acredite e mergulhar no que Maquiavel já sabia. A realidade favorece os audaciosos, não os complacentes. Eu vou te dar o mapa para desprogramar sua mente de funcionário e te mostrar os passos exatos que os construtores de impérios usam para transformar esforço linear em liberdade exponencial. Prepare-se, pois você vai trocar o conforto da jaula pela coragem estratégica de quem está pronto para reescrever as próprias regras e fazer o dinheiro te perseguir. Deixe-me te dizer a dura verdade. Enriquecer não é complicado. As pessoas fazem parecer que é um processo enigmático, oculto por portas secretas, escrito em livros empoeirados ou sussurrado em círculos de elite. Mas a realidade da riqueza é brutalmente simples. Não requer genialidade. Não demanda perfeição. Exige algo muito mais raro: honestidade brutal e coragem estratégica. A razão pela qual a maioria das pessoas nunca alcança a riqueza não é porque ela está fora de alcance. É porque elas se recusam a encarar o custo. Elas querem a riqueza vestida em conforto, servida com facilidade, entregue com um sorriso. Mas não é assim que o mundo funciona. Elas querem trabalhar pouco, reclamar muito e de alguma forma esperar que o mundo lhes entregue um tesouro. Elas acreditam que uma pitada de esforço e um oceano de sonhos transformarão magicamente suas vidas. Mas a verdade não se dobra aos seus desejos. Ela obedece a princípios. E o princípio é este: o dinheiro flui não para aqueles que desejam, mas para aqueles que jogam o jogo. Não o jogo que eles querem que seja, o jogo como ele é. Maquiavel sabia disso. Ele estudou o poder, não o conforto. Ele observou a natureza humana, não a fantasia. E o que ele viu foi que a realidade favorece aqueles que a abraçam sem ilusões. Então vamos destruir as ilusões. Todas elas. Esqueça as mentiras bonitas, os slogans reconfortantes, as bobagens motivacionais que te venderam. Trabalhe duro e coisas boas acontecerão. É mesmo? Muitas pessoas trabalham duro. A maioria delas está sem dinheiro. Sonhe grande e você terá sucesso. Não. Sonhar sem poder é apenas entretenimento. Essas frases são projetadas para mantê-lo domesticado e previsível. E é exatamente isso que o sistema quer. Porque pessoas previsíveis são fáceis de gerenciar. Elas acordam na mesma hora, fazem as mesmas tarefas, seguem os mesmos padrões, vão para o trabalho, chegam em casa, assistem a uma série, dormem e repetem. A previsibilidade é recompensada com sobrevivência, não com riqueza. E sobrevivência não é o mesmo que liberdade. Você honestamente acha que o sistema quer que você seja rico? Claro que não. O sistema te quer gerenciável, te quer dócil, te quer sonhando, mas nunca agindo. Porque uma vez que você age, uma vez que você pensa, você se torna perigoso. E o sistema não gosta de pessoas perigosas. Maquiavel ria das ilusões das massas. Ele via o que a maioria ignora: que o mundo não é justo, que a realidade não recompensa a bondade. Ela recompensa a audácia. Não aqueles que esperam que as regras os ajudem, mas aqueles que reescrevem as regras a seu favor. Então, aqui está a primeira verdade brutal. A maioria das pessoas permanece pobre porque segue regras projetadas para mantê-las pobres. Disseram-lhes para trabalhar duro, economizar dinheiro e rezar para que as coisas dessem certo. Mas os ricos, eles não rezam, eles planejam.
Eles não economizam, eles investem. Eles não trabalham por dinheiro. Eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. Deixe-me dar uma imagem. 2 pessoas na mesma cidade no mesmo ano. Uma bate o ponto, recebe um salário, guarda uma migalha esperando por segurança. A outra estuda o mercado, constrói um pequeno negócio online, aprende a negociar. Avance uma década. Uma tem fadiga e uma conta bancária que mal supera a inflação. A outra tem ativos, fluxo de caixa, liberdade. O que mudou não foi as horas nem o esforço, apenas a mentalidade. Os ricos não jogam pelas regras dos pobres. Eles escrevem as suas próprias. E essas regras são simples: possuir, controlar, multiplicar. Os pobres são ensinados a trocar tempo por dinheiro. Os ricos entendem que o tempo é uma moeda terrível porque ele acaba. A propriedade não. Quando você possui algo, um negócio, uma ideia, um sistema, você não trabalha mais por dinheiro. O dinheiro trabalha para você. É assim que o jogo muda. Mas a maioria nunca dá o primeiro passo. Por quê? Porque elas ficam com medo. O mesmo medo que paralisa milhões todos os dias. O medo de falhar, o medo de parecer tolo, o medo de sair da linha. Mas o que eles nunca percebem é que a linha não leva a lugar nenhum. Leva a uma festa de aposentadoria com bolo morno e uma pensão que mal cobre o aluguel. O medo os aprisiona em uma jaula que eles mesmos construíram. Uma jaula chamada estabilidade. Uma palavra que soa segura, mas mata lentamente. Empregos desaparecem, economias desmoronam. A inflação corrói suas economias como a ferrugem no metal que você julgava ser forte. Isso não é segurança, é morte lenta. E os audaciosos, eles não estão buscando segurança, estão buscando controle. E para obter esse controle, eles arriscam. Não de forma imprudente, mas deliberadamente. Eles veem o que os outros ignoram, que o risco não é o inimigo, é a porta. Maquiavel disse: a sorte favorece os audaciosos. Não os barulhentos, não os emocionais. Os audaciosos, aqueles que caminham para a tempestade não esperando que ela passe, mas preparados para conquistá-la. Ainda assim, a maioria das pessoas continua sem dinheiro mesmo sabendo a verdade, mesmo quando os fatos são claros. Por quê? Porque confundem atividade com progresso. Eles se agitam no mesmo lugar, como um rato de laboratório em uma roda, movendo-se rápido indo a lugar nenhum, trabalhando duro em coisas que não importam, em empregos que os drenam, em hábitos que os entorpecem, com pessoas que os distraem, e chamam isso de progresso. Enriquecer é brutalmente simples porque não se trata de movimento. Trata-se de direção. Aprenda como o dinheiro flui. Posicione-se em seu caminho. Construa alavancagem. Capture mais do que você entrega. Proteja-o. Multiplique-o. É isso. Simples. Não é fácil, mas é possível. E possível é tudo o que você precisa. Pense no dinheiro como uma correnteza. A maioria das pessoas fica na margem esperando que a maré jogue algumas gotas em sua direção. Os ricos, eles constroem barragens, eles criam canais, eles desviam o fluxo diretamente para suas terras. Mesmo rio, mesma oportunidade. Mas um grupo espera, o outro age. Um grupo reza, o outro constrói. E aqui é onde fica ainda mais real. Maquiavel falou de 2 forças, medo e desejo. Os ricos entendem ambas. Eles fazem as pessoas temerem ficar de fora. Eles fazem as pessoas desejarem o que eles oferecem. Eles criam marcas, produtos, movimentos, não pela lógica, mas pela emoção. Eles exploram a ânsia, a vaidade, a fome. Eles não vendem itens. Eles vendem identidade. Eles não apresentam benefícios. Eles plantam sonhos. Então, quando você olha para a riqueza, pare de imaginar pilhas de dinheiro. Isso não é riqueza. Riqueza é influência sobre o desejo humano, controle sobre a atenção, autoridade sobre a percepção. Essa é a verdadeira moeda. O homem que faz as pessoas quererem o que ele possui nunca será pobre. A mulher que se torna impossível de ignorar nunca ficará sem poder. Porque o dinheiro segue o magnetismo. E o magnetismo pode ser construído. Mas cuidado, este jogo tem inimigos. Quando você acender, as pessoas vão sussurrar. Vão te chamar de sortudo, arrogante, ganancioso. Vão te ressentir porque você fez o que eles nunca ousaram. Você saiu da jaula. Você rejeitou o conforto deles, e isso os deixa desconfortáveis. Mas esse é o preço. Maquiavel nos avisou.
O poder atrai a oposição. A riqueza também. Então você deve se perguntar: você está pronto para esse preço? Está preparado para abandonar o conforto em busca de controle? Consegue suportar o julgamento, o risco, a solidão e ainda assim seguir em frente? Porque se você puder, o caminho está aberto. A verdade é que o mundo sempre foi dividido não por inteligência, não por esforço, mas por perspectiva. Desde o momento em que você era criança, foi ensinado a permanecer pequeno. Não porque lhe faltava potencial, mas porque o sistema precisava de você gerenciável. Precisava de você obediente. Precisava que você acreditasse na ilusão de segurança. Sente-se. Decore fatos. Não questione. Levante a mão. Tire boas notas. Depois encontre um emprego seguro. Fique lá por 40 anos e se aposente tranquilamente com o suficiente para sobreviver. Esse era o roteiro. Essa era a armadilha. E a maioria nunca a questionou. Eles confundiram obediência com sabedoria. Mas a verdade é: você não foi educado. Você foi domesticado. Você foi treinado não para a liberdade, mas para a dependência. E essa dependência é exatamente o que mantém a maioria das pessoas sem dinheiro. O sistema nunca quis que você entendesse sobre dinheiro. É por isso que as escolas não ensinam. Elas não te ensinam a vender, a negociar, a investir ou a construir algo do nada. Por quê? Porque se você soubesse como, não precisaria mais do sistema. Os ricos entenderam isso desde cedo. Eles não se distraíram com as regras feitas para os outros. Eles reescreveram as suas próprias porque sabiam a verdade real. A riqueza não é ganha através do trabalho. É ganha através da alavancagem. Não é conquistada seguindo a multidão. É capturada ao se afastar dela. Imagine um homem que passa a vida inteira trocando tempo por dinheiro. Todos os dias acordando às 6 da manhã, vestindo as mesmas roupas, dirigindo pelo mesmo caminho, respondendo aos mesmos e-mails e esperando que um dia, se tiver sorte, ele será livre. Mas a liberdade nunca chega. Não pode, porque ele nunca construiu nada que pudesse existir sem ele. Agora, imagine outro homem. Ele começa da mesma forma, mas questiona tudo. Ele aprende, ele experimenta, ele falha, ele constrói, lentamente no início. Então, o momentum aparece. Sua renda extra se torna sua principal fonte. Sua renda se torna investimento. Seu investimento se torna liberdade. 10 anos depois, um homem ainda está trocando tempo. O outro está negociando ativos. Um está cansado. O outro é poderoso. E não se trata de sorte. Trata-se da coragem de perguntar: e se tudo que me ensinaram fosse uma mentira? A maioria das pessoas nunca fará essa pergunta. Por quê? Porque o conforto é viciante. É bom se sentir seguro. É acolhedor ser aceito. Mas o conforto é um veneno lento. E a pior parte é que ele se disfarça de felicidade. Essa é a tragédia. As pessoas pensam que estão contentes, mas na verdade estão apenas anestesiadas. Elas trocaram o fogo pela rotina, enterraram a ambição sob a distração, e a cada dia que passa, elas se afastam mais da vida que eram capazes de viver. Maquiavel viu isso há muito tempo. Ele disse: os homens são rápidos em esquecer o perigo quando os tempos são bons, mas o perigo nunca os esquece. O mundo não se importa com o seu conforto. Ele respeita o poder. E o poder é conquistado através do desconforto, da disciplina, da estratégia. Se você quer riqueza, deve desaprender tudo o que lhe foi dito. Deve deixar para trás as mentiras suaves e abraçar as verdades brutais. E a verdade mais brutal de todas: você é o único responsável pelo seu futuro. Ninguém virá te salvar. Nem seu chefe, nem o governo, nem a sociedade. Apenas você. Então por onde você começa? Não é com dinheiro, é com habilidade. A habilidade é a arma da nova era. Vender, escrever, programar, persuadir, negociar. Essas são as ferramentas que constroem impérios. Não diplomas, não currículos, não credenciais de papel, mas habilidades reais e impactantes do mundo real. Domine uma, afie-a diariamente. Porque a habilidade cria valor e o valor atrai riqueza. Quanto mais valor você puder produzir, mais dinheiro irá te perseguir. E uma vez que você tem a habilidade, você constrói alavancagem. Alavancagem significa multiplicar seu esforço além do seu tempo. Um emprego é linear. 1 hora equivale a 1 pagamento. Um negócio é exponencial. Um produto, um vídeo, uma peça de conteúdo pode te render dinheiro para sempre. O pobre troca horas,
O rico troca impacto. E o impacto escala. Olhe para a internet. É o grande amplificador. Ela não se importa com sua origem, seu sotaque, seu passado, seus diplomas. Ela se importa com o que você constrói. Uma postagem pode viralizar. Um produto pode escalar. Uma oferta pode mudar tudo. Mas apenas se você ousar colocá-la lá fora. Apenas se você arriscar ser visto. E é aí que a maioria das pessoas falha. Elas têm medo de serem visíveis. Temem a rejeição. Temem o julgamento. Mas a invisibilidade é mais perigosa que o fracasso. Se ninguém sabe que você existe, você já perdeu. Maquiavel diria que a percepção é poder. A forma como as pessoas te veem molda as oportunidades que você recebe. E os ricos entendem isso. É por isso que investem em sua aparência, sua marca, sua narrativa. Eles não esperam para serem reconhecidos. Eles exigem isso. Eles projetam força mesmo quando sentem medo, porque o mundo não recompensa o mais merecedor. Ele recompensa o mais inegável. E quando você começar a subir, esteja pronto, porque é aí que os ataques vêm. A inveja, os sussurros, o ressentimento. As pessoas dirão que você mudou, que se vendeu, que teve sorte. Mas elas não verão as noites que você passou construindo enquanto elas dormiam. Não verão os riscos que você correu enquanto elas hesitavam. Elas apenas verão seus resultados e te ressentirão por eles. Esse é o preço. Mas é um preço que vale a pena pagar. Porque do outro lado dessa resistência está a liberdade. E não a falsa liberdade de fins de semana de folga e 2 semanas de férias. Mas a liberdade real. O tipo que te permite acordar quando quiser, ir para onde quiser, trabalhar com quem você escolher, dizer não, sem medo. É isso que a riqueza compra. Não apenas coisas, mas escolhas. Mas mesmo quando você começa a construir riqueza, o jogo não acabou. Porque fazer dinheiro é uma coisa, mantê-lo é outra. O dinheiro é como fogo, pode te aquecer ou te queimar. E sem disciplina, ele te destruirá. Os novos ricos são os mais vulneráveis. Eles confundem riqueza com status. Compram passivos. Tentam parecer ricos em vez de permanecerem ricos. E esse erro lhes custa tudo. Os verdadeiramente ricos, eles gastam estrategicamente. Eles não ostentam para estranhos. Não buscam aprovação. Eles compram ativos. Compram controle. Suas compras servem a um propósito. Cada real é um soldado. E eles o enviam para a batalha para trazer de volta mais soldados. É assim que a riqueza cresce. Não por sorte, não por acumulação, mas por multiplicação. E para protegê-la, eles constroem muralhas, contratos, estruturas legais, parcerias estratégicas. Porque a riqueza atrai predadores, sanguessugas, processos, traição. Maquiavel alertou os governantes sobre o mesmo. Poder sem proteção é fraqueza. Os ricos entendem isso. E se você quer permanecer rico, você também deve entender. Então, a questão agora é esta. Você vai ficar onde é seguro ou vai entrar na tempestade? Vai continuar obedecendo ao roteiro ou vai escrever o seu próprio? Porque as regras não estão escondidas. Elas estão à vista de todos, mas a maioria tem muito medo de jogar. E esse medo lhes custa tudo. Conforto, previsibilidade e obediência. Isso não são virtudes. São correntes. Quebre-as. Chega um momento em que você deve decidir se será um espectador ou um jogador. Se vai assistir os outros subirem ou se vai subir você mesmo. Se vai rolar o feed vendo histórias de sucesso e sussurrar "deve ser bom", ou construir a sua própria e dizer "eu conquistei isso". Porque conhecimento sem ação é auto-engano. Você pode estudar dinheiro por anos, citar todos os empreendedores de sucesso, planejar até seus dedos sangrarem. Mas se você não se mover, nada muda. Se você não agir, você continua sem dinheiro. Maquiavel disse que a fortuna é como um rio, poderosa, selvagem e em constante mudança. Ela transborda e esmaga aqueles que hesitam, mas alimenta aqueles que a canalizam. A riqueza é o mesmo. Ela flui para aqueles que estão prontos, aqueles que agem quando outros duvidam, aqueles que entram na correnteza e ousam nadar contra ela. A riqueza, no caos do mundo moderno, não é magia, mas a simplicidade brutal da ação. Ela começa com a maestria singular. Afie uma única habilidade até que sua competência seja inegável, pois o valor que você gera atrai a riqueza como um ímã. Você deve abandonar a mentalidade de funcionário que pergunta quanto por hora, em favor da visão de dono, que pergunta: o que posso criar hoje que me pague para sempre?
Pare de trocar tempo. Comece a criar máquinas de geração de valor. Em seguida, construa a alavancagem. Utilize sistemas, plataformas e parcerias para multiplicar seu impacto, transformando-se de um indivíduo isolado em uma força exponencial. O caminho é uma guerra que exigirá que você abrace a brutalidade, a paciência, o foco e a disciplina para persistir onde a maioria sucumbe ao conforto. Este caminho de espinhos é o único que leva à liberdade. Por fim, proteja sua fortaleza. A riqueza atrai predadores e testes. Use contratos, limites e discernimento como Maquiavel ensinou aos governantes. Lembre-se, o dinheiro não resolve problemas, ele os revela. A verdadeira riqueza não são ecos de luxo, mas o controle inegociável sobre seu tempo, sua mente e suas escolhas. Se outro dita seu tempo, você não é rico. Prepare sua mente para a liberdade. Este é o prêmio final. Maquiavel ensinou que um verdadeiro governante pensa não apenas para hoje, mas para gerações. E essa é a evolução final da riqueza. Seu legado. Construir algo que viva além de você. Dinheiro que alimenta seus filhos. Ativos que capacitam sua linhagem. Ideias que ecoam através do tempo. Esse é o jogo final. Mas a maioria nunca o verá, porque a maioria nunca começará. Eles ouvirão isso, sentirão o fogo, concordarão com a cabeça, e então rolarão o feed, de volta ao roteiro, de volta ao conforto, de volta à jaula. E o sistema os receberá de volta, dará um tapinha nas costas, os recompensará com o suficiente para mantê-los quietos. E assim, o ciclo se repete. Se você chegou até este ponto, pare e respire. Olhe para a tela. Você não é mais a mesma pessoa que pressionou o play. Você acabou de passar pelo fogo. Você é um sobrevivente. Não da crise, mas da ilusão. A maioria esmagadora já clicou em outro vídeo, voltando para o conforto anestesiante do feed, preferindo o som suave das suas correntes à verdade ensurdecedora. Mas você não. Você ficou. E isso significa que, no silêncio da sua mente, a jornada interna já começou. Você está armado com a verdade brutal. Você entende agora. O jogo nunca foi sobre dinheiro, mas sobre controle. O mundo moderno nos vende segurança e comodidade em troca de nossa liberdade e poder. A verdadeira questão filosófica não é como vou enriquecer, mas sim qual é o preço da minha obediência e o que estou disposto a destruir dentro de mim para reescrever meu destino. O conforto é o veneno lento. A disciplina é o antídoto. Se você aceita esta verdade, se você rejeita o papel de peão e se compromete a jogar o jogo real, faça um ato de consciência. Abaixo nos comentários escreva apenas uma frase: quebrei as correntes. Isso não é apenas um comentário. É um juramento público ao seu futuro self. É um ato de resistência contra o sistema que o quer dócil. E se você está pronto para ir além da resistência, para construir ativamente sua fortaleza, eu te desafio. Considere tornar-se um membro deste canal. Não é apenas uma assinatura. É a declaração de que você se une aos que se recusam a ser meros espectadores. É um compromisso de poder com a filosofia de que a realidade se dobra a quem a abraça sem ilusões. A verdade é que a riqueza é uma consequência do poder, e o poder é uma consequência da realidade.